Nós iremos ler duas perguntas do nosso Catecismo Maior, um dos nossos símbolos de fé, e depois nós iremos ler um trecho da Confissão de Fé de Westminster, também um dos nossos símbolos de fé. Então nós vamos fazer a leitura destes momentos conforme nós sempre temos feito. Então, no Catecismo Maior, eu farei a pergunta e os irmãos irão responder. Na confissão, todos nós leremos a uma só voz. Pergunta 111 do Catecismo Maior. Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor seu Deus. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Só isso, né, irmãos? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos e concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cujas sentenças não devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando da Escritura. Passa a palavra neste momento para o reverendo Jonatas, que irá trazer a mensagem do Senhor. Devo começar dizendo que é uma alegria retornar a este púlpito e cumprir o meu papel de pregador e pastor, trazendo novamente a mensagem depois de um período de férias. Normalmente a gente diz de um tempo merecido de férias, mas Deus é bom e deu mais do que eu merecia. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos dar prosseguimento à exposição do Evangelho de Mateus, e desta feita nós começaremos o texto que será exposto a partir do verso de número 23. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 23, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura até o verso de número 33, de modo que se você não tem uma Bíblia, eu peço a gentileza de que você procure alguém próximo para que você acompanhe a leitura da palavra, e peço a que você também mantenha a palavra aberta, como de costume, para
conferir, à medida que houver a exposição do texto, no texto da sua própria Bíblia, a palavra do Senhor que diz assim: naquele dia, aproximaram-se deles alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Desta feita eu os conduzirei nesta oração. Senhor Deus, nós, como teu povo, nos reunimos esta noite para ouvir a tua palavra. E ela foi lida, de modo que o Senhor, de uma certa maneira, já nos falou. Abre os nossos ouvidos e corações e usa da instrumentalidade do teu servo para falar ao teu povo, de modo que entendamos a palavra que foi lida e aguardemos no nosso coração. Nós, durante todo esse culto, oramos pelo pregador. Neste momento, intercedemos por cada coração que ouve a palavra, para que se cumpra, conforme o teu querer, o que nós pedimos. Que o Senhor fale o que precisamos ouvir, mas que os nossos ouvidos e corações recebam aquilo que ouviremos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Está absolutamente correto, mas é uma oração perigosa essa que nós fizemos no decorrer da liturgia. Pedir que Deus fale o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir é correto, mas é perigoso. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer e nem sempre isso é o que nós queremos ouvir? Do outro lado dessa moeda, tem um pregador fazendo a mesma oração, procurando falar tão somente o que Deus deseja falar ao seu povo e não o que ele gostaria que fosse dito. Assim como todos os seres humanos, o pastor também gostaria de dizer algumas coisas de sua própria cabeça para as pessoas que ele pastoreia, mas isso nos é proibido. Você observou agora há pouco, quando nós nos preparávamos para ouvir a palavra, que um dos nossos símbolos de fé proíbem, dizendo ser quebra do terceiro mandamento, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra e de qualquer parte dela. Esse é um cuidado que nós, como pastores, temos que tomar, e todo crente deve ter esse zelo, mas me parece não foi alvo do zelo dos homens conhecidos como saduceus. O mandamento que eles estão quebrando aqui é exatamente o terceiro mandamento. Eles vão oferecer a Jesus um desafio de interpretação da palavra, como se ele fosse legítimo. E Jesus mostrará que eles estão redondamente equivocados, redondamente errados, de modo que eles quebram o terceiro mandamento, oferecendo uma má interpretação da palavra ou de parte dela.
Aparentemente eles citam a Bíblia. E aparentemente eles parecem ter um zelo pela Escritura. Eles lembram alguns que estão nos cercando, não só neste momento, mas durante a vida. Sim, digo nesse momento porque você não deve se iludir de que eu pregue para qualquer outro público, que senão esse que está sentado aqui esta noite. De modo que nós também, se não nos vigiarmos, caímos em igual erro dos saduceus. Nós temos um costume pouco saudável espiritualmente falando. Nós comparecemos à igreja e queremos ouvir a palavra de Deus nos julgando melhores do que os fariseus e os saduceus. Porque quando a Bíblia divide as pessoas em discípulos de Jesus e fariseus, nós sempre nos colocamos no partido dos discípulos. Natural? Quem é que gostaria de ficar do lado dos fariseus e dos saduceus, sabedores de que eles não foram para o céu, se esse for o caso? Exceto os que se converteram, obviamente. Mas normalmente as nossas atitudes mostram muito mais o nosso farisaísmo e o nosso... Eu vou ter que inventar uma nova, porque farisaísmo a gente já conhece, mas de saduceu a gente não sabe o que é. Então o nosso saduceísmo, enquanto... Se nossos ouvidos estivessem realmente atentos à palavra do Senhor, nós nos tornaríamos discípulos dele. E eu espero que com isso você seja convocado pelo Espírito a prestar atenção nestas palavras. A prestar atenção na exposição do texto. Sim, temos muitas lições aqui, mas para que nós extraiamos desse texto as lições tão necessárias para a nossa vida, nós precisamos entendê-lo. Então eu peço a sua atenção novamente para esse texto. E eu gostaria que nós olhássemos para ele com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de cautela. O que nós estamos vendo aqui é um método de, digamos, apologética. Apologética é a matéria na teologia que fala da nossa defesa da nossa crença, que ensina a gente a defender a nossa fé. Nós sabemos muito bem impor a nossa fé. Nós sabemos dizer o básico e o raso do que nós cremos, mas defendê-la, nem sempre. Uma outra coisa que nós também vemos à medida que a fé está sendo defendida, é que estamos diante de uma sessão difícil, mas estamos diante de uma sessão de aconselhamento. Aqueles homens de fato não estavam dispostos a aprender qualquer coisa da parte do Senhor Jesus, como muitos se apresentam dominicalmente, vez após vez, como quem parece querer aprender, mas não tem coração ensinável. O que os saduceus estão fazendo aqui é apresentando a Jesus uma pergunta que parece legítima. Se o desejo fosse de aprender, parece legítima, mas está cheia de detalhes sórdidos. E Jesus usa um método que particularmente me agrada. Particularmente eu gosto do método que Jesus usa. Ele usa o próprio argumento do opositor para mostrar que ele está errado. Usando não só as suas palavras, mas o seu próprio pensamento, os seus pressupostos. E aqui, aquilo que os saduceus tinham por mais forte. Nem sempre a gente, por conta da própria Escritura e o fato de que os fariseus aparecem mais constantemente nas histórias da Bíblia, nem sempre a gente sabe o que os saduceus pensavam e quem eles eram. Os saduceus eram um grupo pequeno, mas poderoso, formado da elite dos ricos de Israel. Eles não eram só isso, mas eles tinham uma particularidade. Se você puder rapidamente abrir a sua Bíblia em outro texto, lá no texto de Atos, capítulo 23, você vai poder conferir um dos meus argumentos aqui. Qual seja, de que os saduceus eram pessoas conhecidas por uma pecha que aparece aqui em Mateus. Mas eu quero que você confira lá em Atos 23, a partir do verso de número 6. Eu vou ler aí dos versos 6. Na verdade, vocês já leram isso, mas é só para conferir e reparar no detalhe.
O verso 6 diz que, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, Paulo se coloca do lado dos fariseus. Mas no verso seguinte, ele diz que no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, ele não podia ser julgado. Por que isso? Pule para o verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Grave isso. Os saduceus eram um partido religioso, mais político do que religioso, que cria que não havia nem ressurreição, nem anjo, nem espírito. Não era comum entre os judeus crer como os saduceus, tá? Os fariseus criam normalmente como um judeu comum, e eles tinham o povo nas mãos. Os fariseus eram queridos entre o povo. Os saduceus não. Os saduceus não tinham a amizade nem do povo, porque eles eram muito ricos e nobres, nem dos fariseus, porque discordavam em doutrinas que os fariseus consideravam fundamentais. Mas por conta do poder e da riqueza, faziam parte do governo, faziam parte do sinédrio, pelo menos do governo religioso. Não criam em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito. Quando você olha para o texto de Mateus, repare que é muito difícil não mencionar que os saduceus tinham um problema na fé deles. Eles tinham essa característica. Naquele mesmo dia, então nós estamos na última semana da vida de Jesus, não vamos nos esquecer disso. Este ainda é aquele dia, que dia que nós estamos? Terça, quarta, né? Terça, ainda é terça-feira. Aliás, eu dei uma olhada nesse texto, se vocês em casa quiserem conferir, foi um dia bem agitado, foi um dia bem movimentado. E naquele mesmo dia, como se não bastasse os eventos anteriores e os que virão, naquele mesmo dia, se aproximaram dele alguns saduceus e repare como é que Mateus explica, que dizem não haver ressurreição. Talvez você esteja se perguntando, por que é tão importante eu saber todos esses detalhes históricos? Esse saduceu não cria em ressurreição, não cria em anjo, não cria em espírito. Olha, porque na resposta que Jesus dá, ele se endereça às três coisas que os saduceus não acreditavam. Ele fala sobre ressurreição, fala sobre anjo e fala sobre espírito. Curioso, porque a pergunta que os saduceus fazem, repararam no texto, não tem nada a ver com anjo nem espírito. Os saduceus não acreditavam em anjo e em espírito, mas o problema deles era com esse negócio de ressurreição. Eles não engoliam isso. Os judeus nutriam uma esperança baseada no livro do profeta Daniel e outros, como os Salmos, de que o judeu, na era do Messias, ressuscitaria eventualmente. Eles não entendiam bem porquê, o próprio Daniel disse que não entendeu o que ouviu, ele apenas escreveu sem entender, mas que haveria uma ressurreição, está escrito lá. Mas os saduceus não acreditavam. E um detalhe que não está nem aqui, nem em Atos, mas que será provado no texto, é que os saduceus só reconheciam como autoridade 5 livros da Bíblia. Será que você apostaria em quais são? Apenas 5 livros de todo o Antigo Testamento os saduceus reconheciam como palavra de Deus. Para eles, o restante do Antigo Testamento eram comentários ou músicas baseadas nos 5 verdadeiros e grandes livros da Bíblia. Palavra de Deus para saduceu eram apenas 5 livros da Bíblia. Vocês sabem dizer quais? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Exatamente o Pentateuco. Se você não provasse no Pentateuco a doutrina, eles não acreditavam. Só tem um detalhezinho. Em todo o Pentateuco não se fala de ressurreição. Em nenhum lugar dos 5 livros de Moisés é dito claramente sobre ressurreição. Você vai encontrar isso nos Salmos. Você vai encontrar isso no livro de Daniel. Você vai encontrar isso em outros profetas. Mas Moisés não falou de ressurreição.
Ele estava muito ocupado contando a história da origem do mundo, ocupado em registrar os acontecimentos da saída do Egito, em mostrar como a nação de Israel nascia, suas leis, seus presentes e futuros costumes, e em exortar aquele povo para que eles ouvissem novamente a lei. Por isso que o nome do livro chama Deuteronomos, ou seja, a segunda lei. Porque Moisés reprega essa lei. É um livro composto de 5 sermões, onde Moisés refaz a lei, reprega, fala de novo, para que eles ficassem vivos. Claro, como no caso dos saduceus, não deu muito certo. Eles não deram ouvidos a Moisés, morreram no deserto, e a segunda geração entrou. Isso é importante para nós. Porque aqui no Evangelho de Mateus, eles não criam em ressurreição. Jesus falou de ressurreição, provou a ressurreição, ele mesmo ressuscitou. E em Atos 23, lá estão os saduceus, que não acreditavam em ressurreição. O que prova que você pode estar aqui há anos, ouvindo as mesmas coisas, que você ainda não crê. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E eu gostaria que você saísse daqui essa noite desesperado, não feliz, nem satisfeito. Será que eu não estou, ano após ano, semana após semana, vivendo uma vida aparente, mas não verdadeira de cristianismo? Será mesmo que eu creio em tudo o que eu ouço do púlpito? Será que na pregação meus ouvidos estão abertos e meu coração receptivo à palavra? Bom, capítulo 22 de Mateus, os saduceus não criam em ressurreição. No capítulo 5 de Atos, eles não criam em ressurreição. No capítulo 23 de Atos, eles não criam em ressurreição. Quando eles ressuscitarem, os saduceus irão para o inferno. Eles ressuscitarão. Mas isso é assunto para mais para frente. Voltando para o texto. Qual era a pergunta? Então vamos ver o cenário sendo montado. No verso 24 até o verso 28, eles estão montando um cenário que é muito improvável. Mas eles não estão fazendo isso à toa. Existia um texto do Antigo Testamento, um apócrifo, uns evangelhos de Judá, uns não sei o que de Tobias, uns negócios meio esquisitos lá. E um desses textos apócrifos, um desses textos que não entravam na Bíblia, mas que faziam parte da cultura e da história de Israel, contava a história fictícia de uma mulher que havia sido esposa de 7 irmãos. Contando, olha que loucura, contando com a ignorância de Jesus a respeito desses textos, eles dizem numa mentira, no verso 25, que havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, essa é mentira, essa é uma história conhecida, Israel sabia que essa história não havia conhecido. Mas eles vão dizer, não aconteceu conosco. Mentira. Era uma história da carochinha que eles estavam dizendo, sabe aquela história da carochinha? Aconteceu, você acredita? Lá em casa, um primo meu tinha 7 irmãos. É isso que os saduceus estão contando. Outra coisa curiosa de notar aqui, que monta o cenário, no verso 24. Mestre, Moisés diz, mentira, quem chama Jesus de mestre tinha que estar disposto a ouvir o que ele diz. Quem chama Jesus de mestre tem que ouvir o que ele diz e reconhecer sabedoria. Eu fico injuriado quando as pessoas reconhecem Jesus como mestre, mas não querem ouvir o que ele fala. Parecem saduceus. Eles estão sendo hipócritas. Outra coisa, Moisés disse, não foi Moisés, meus irmãos, foi Deus. Mas Jesus sabia disso. Olha só que interessante como Jesus coloca de outra forma. No verso 31, se você reparar aí, quando Jesus vai falar da Bíblia, ele não diz que Moisés quem escreveu, mas ele diz, não tendes lido o que Deus vos declarou? Repararam na diferença? Para os saduceus, Moisés disse. E Moisés era a autoridade que seria desafiada na interpretação de Jesus. Jesus disse, não.
Quem falou não foi Moisés, quem falou foi Deus. Segundo, Moisés disse, quem quiser ouvir, ouça. Para Jesus, Deus não falou e você tem que, e cada um escolhe se vai ouvir. No verso 31 está muito claro que Deus falou para você. Não é isso que está escrito aí? Não tendes lido o que Deus vos declarou? De modo que os saduceus estavam usando a Bíblia, vamos chamar de Bíblia o Pentateuco, mas é o Pentateuco, vamos lembrar. Estavam usando os escritos de Moisés para os outros e não para si. Para eles a Bíblia não, o Pentateuco era autoridade por conta de Moisés, mas para eles não era a palavra de Deus, era a palavra de Moisés. Cabe um novo alerta, não cabe? Quantas vezes a Bíblia é ótima, boa, profunda, doutrinária, cheia de ensinamentos para os outros. Serve para o vizinho, serve para o nosso irmão. E como a gente diz, se eu fosse um reles tolo, que por muitos de vocês eu sou tido, é exatamente assim que a gente faz quando vira para o nosso irmão e diz, foi o pastor que disse. Ou o pastor ensinou assim. O pastor andou falando umas coisas assado. Quando o pastor abre a Bíblia neste púlpito, seja ele esse ou outro que o substitua, não é o pastor quem fala, mas é Deus vos declarando. E nós temos que entender de uma vez por todas que pregação é Deus falando. É a voz de Deus, o que me faz crer que há quem ouça a pregação, mas não ouça a voz de Deus falando. A minha pergunta é, quando você abre a Bíblia, quando você está ouvindo a pregação, é Moisés declarando ou Deus vos declarando? Existe uma diferença fundamental. Quando é Deus quem fala, você está do lado de Jesus. Quando é Moisés, ou o pastor, ou Zé, ou seja lá quem for, você está do lado dos saduceus. Simples assim. Tá difícil, né? Esse texto me deu trabalho, porque ele é difícil, complicado e rico. E adivinha o que eu quero fazer? Que você saia com essa impressão também. Que esse é um texto rico. Sim, é um texto pesado, mas não é tão difícil assim. A gente quebra a cabeça do lado de cá para que você não se quebre do lado de lá. Seguindo o texto, qual é o caso? Moisés disse o quê? Na verdade tinha que ser Deus, mas o que Moisés disse no verso 24? Se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Foi isso que Moisés disse, não foi? Parece, né? Mas não foi. Não foi. Vamos reparar alguns detalhes? Abra sua Bíblia em Deuteronômio 24. A gente pode usar Deuteronômio 24. Deixa eu ver se eu peguei a referência correta aqui. Cadê? 25, né? Eu botei 24, 25, obrigado. Deuteronômio 25, versos 5 e 6, obrigado. Eu errei por um capítulo. Estava caçando aqui. Deuteronômio 25, corrigindo, versos 5 e 6. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Verso 6. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então, alguns detalhes que os nossos irmãos saduceus deixaram de lado. Eu estou sendo irônico, não é? Com o irmão saduceu.
Primeiro, os irmãos precisavam morar juntos. Então não era a festa do caqui dourado, não é? Ô querido, soube que você ficou viúva? Tô chegando de viagem, hein? Não, tinha que morar junto. Qual era a ideia? Um clã. Eles precisavam ter o clã fortalecido, a família fortalecida. De modo que, se o marido falecido tinha posses, e ela se casasse com o outro ficaria com as posses que agora pertenciam à viúva. Então, para manter a propriedade na família, ela tinha que se casar com um herdeiro da família. Senão o filho do outro, por conta de ser também filho dela, era herdeiro do que morreu. Bagunça, né? Parece família. A segunda coisa era que estamos esperando o Messias. E o nome e a descendência daquele homem não podia ficar sem sequência. Nós não sabemos de onde virá o Messias. Então todo mundo tem que ter um descendente, porque o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Tinha que ser levantado um descendente. Terceiro elemento, que embora apareça na nossa Bíblia aqui a palavra casará, etc., a lei do levirato exigia tão somente que um primogênito, que um sucessor fosse levantado. Não era obrigatório casar-se. Era simplesmente, você podia casar, era legítimo, a lei permitia isso, mas não obrigava. Dito isso, volta para Mateus e olha como os saduceus manipularam a lei, quebrando o terceiro mandamento. Não pode oferecer-se má interpretação da palavra de Deus. Olha como eles manipularam a lei e parecem estar citando Deuteronômio 25, não 24 como eu dissera. Se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva. Não foi bem isso que Moisés disse. Vocês leram isso? E suscitará descendência ao falecido. O caso vem a partir daí do 25 em diante. Havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e o segundo, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Os judeus tinham nesse texto folclórico o conto de uma mulher que teve 7 maridos, para que os judeus ficassem alertas com respeito ao fato de casar-se com uma mulher que perdeu muitos maridos. Era um conto macabro para alertar o jovem que desejasse casar com a viúva negra. Cuidado, essa mulher é perigosa, já matou 3. E era assim que os judeus... Era um conto, e eles sabiam disso. Mas vamos lá. Qual é o alvo dos saduceus? Está no finalzinho, na pergunta do verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos a desposaram? Os saduceus não criam em ressurreição. Então essa pergunta é descabida. Então o que eles estavam querendo? Ridicularizar a fé dos judeus. E ridicularizar a fé de Jesus. Olha, se houvesse uma ressurreição... acho que é melhor perguntar assim não. Pergunta se tem, porque se ele disser a resposta, a gente pega ele no contrapé. Visto que os fariseus não deram conta, a gente pega ele na nossa doutrina. Quero ver ele provar que existe ressurreição no Pentateuco. Não, no Pentateuco não existe ressurreição. Justamente. Então fala que tem, para ver como ele responde. Que a hora que ele disser, mas Daniel disse, Daniel nada. Moisés ensinou a lei do levirato. Moisés ensinou que um irmão devia casar-se com a esposa do seu irmão falecido para suscitar a descendência do irmão. Se acontecesse um caso de 2, 3, 7, que é o exemplo perfeito, né, o número 7, quando ressuscitar, porque ressurreição não existe na cabeça do saduceu, no dia que ressuscitar, a bagunça. Ressuscita. Ei, vem cá, esposa. Não, ela é minha agora. Não, ela é minha. Sai para lá, terceiro. Gente, ela é a minha, eu sou o 7º. Não, que isso? Maria e seus 7 maridos? Como é que fica? Responde essa, Jesus. Essa era a ideia. Ridicularizar a ressurreição. Aplicação? Pense um pouquinho.
Como você reage quando as pessoas tentam ridicularizar a sua fé? Qual é a sua reação quando as pessoas desafiam a sua fé e levam ela às últimas consequências e parece um absurdo crer no que você acredita? Qual é a sua reação? Normalmente nós nos calamos, envergonhados, como quem tem vergonha de ser crente. Mas a reação de Jesus é outra completamente diferente. Jesus, como que lhe olhando nos olhos, firme e sério, sem perder o amor, mas não sendo um latino-americano, é porque geralmente a gente gosta de repetir que a gente tem que endurecer sem perder a ternura, esquecido que Che Guevara estava citando um filósofo grego. Mas Jesus não está fazendo isso. Jesus não consegue perder a ternura porque ele é encarnado. Mas sabe o que é você virar para alguém e dizer, sem tremular a voz, errais. Vocês estão todos errados. E o fato é, o exemplo não está errado, a doutrina não está. Vocês estão, como é que a gente pode dizer? Vocês estão tudo errado. Errais. E aí fica a pergunta, qual é a nossa reação quando tentam ridicularizar a nossa fé? Segundo, nós saberíamos dar resposta à nossa fé. Ah, pastor, eu não sei explicar. Eu sei que o senhor explicou lá o negócio de predestinação, de eleição, como é que é mesmo? Depravação total. Eu não sei explicar aquele negócio. Eu entendi, mas não sei explicar. Mas se você entender e não sabe explicar, tem uma coisa muito errada. Ou você não entendeu, ou você não quer explicar. Não é meu caso. A Bíblia diz que você tem que estar sempre pronto para dar razão da sua fé. Se você não sabe dar respostas, que vergonha você é para a fé. E se você não reparou, nosso símbolo de fé diz que não somente você quebra o mandamento, ainda estamos falando do terceiro mandamento. Você não somente quebra o terceiro mandamento quando você oferece uma má interpretação da palavra, mas também quando você é vergonha para a sua fé. E é uma vergonha que você não saiba defender a fé que você diz ter. Você é uma vergonha. Você me envergonha. E você envergonha todos esses que estão aqui ao seu redor e os que faltaram, que não estão enchendo lá em cima. Você é uma vergonha. Um miserável que envergonha o Evangelho, porque você deveria ser capaz de, no mínimo, defender a ressurreição do seu Redentor, em termos de conversar, de defender a sua fé, e não de se amedrontar envergonhado, como se crer no que você crê fosse, coisa de gente burra. Eu sou burro mesmo. Não é. Porque no mesmo Deuteronômio, a Bíblia diz que se nós levássemos e conhecêssemos a lei a sério e a fundo, essa gente seria tida entre os povos como gente sábia e inteligente. Eu só posso concluir que se você não sabe dar resposta à razão de sua fé, você não é sábio nem inteligente, porque não está levando a lei a sério, não está estudando ela a fundo. E é por isso que nós vamos estudar sobre quando nascem os erros. Quando nascem os erros? Jesus explica quando eles nascem. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Essa foi a resposta. Vamos analisar. Primeira coisa, logo no começo: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus, eles eram considerados PhDs em Pentateuco. Eles eram os grandes especialistas em Pentateuco. Os fariseus conheciam a Bíblia, mas eles também conheciam os outros livros da Bíblia, conheciam as histórias de Israel, conheciam os outros livros. Eram pessoas mais versadas na religião e nos escritos dos mestres, dos antigos.
Eles tinham mais do que se preocupar do que só com o Pentateuco. Mas se o assunto era Pentateuco, se tinha alguém que sabia, se alguém era um saduceu. E eles eram orgulhosos. Ninguém, me perdoe o termo, manja mais de Pentateuco do que eu, que sou um saduceu. Eu conheço Pentateuco. Pode perguntar. E aí eles falaram, vamos chamar ele para a nossa especialidade. Vamos chamar ele para o nosso campo de especialização. Quero ver se ele é bom de Pentateuco como um saduceu. Chamam ele de mestre. Vamos ver no quê? Porque de Pentateuco, mestre mesmo é o saduceu. Jesus vira e fala assim, vocês, mestres em Pentateuco, conhecem Pentateuco, estão me perguntando de ressurreição dos mortos, vocês nem creem nisso? Errais. Primeiro, olha que acusação séria. Você vira para alguém que é especialista em Pentateuco e diz, você não conhece Pentateuco. Oi? Eu acho que eu não ouvi direito. É que eu sou especialista em Pentateuco, parece que você disse que eu não conheço Pentateuco. Exatamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus formula a questão retórica dele, ele faz como faziam os antigos mestres dos saduceus. Não tendes lido? Não, claro, nós temos lido. E o texto que Jesus cita está em Pentateuco, está no Êxodo. Mais precisamente, capítulo 3, verso 6. Não precisa abrir lá, não. O que você está lendo aí, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó, é quando Deus se apresenta para Moisés. Moisés disse, eu sei o que Moisés disse, vocês é que não. Porque lá no Pentateuco, lá no livro do Êxodo, escrito por Moisés, que vocês disseram conhecer e não conhecem coisa nenhuma, Deus se apresenta como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vocês não sabiam disso, já eu explico por que esse texto. Mas o que fica claro é que todo erro começa num desconhecimento das Escrituras. Toda heresia começa com uma ignorância, premeditada ou não. O erro começa quando nós não conhecemos as Escrituras. Segundo, o erro também começa quando nós ignoramos o poder de Deus. Veja, você não precisaria de mais do que o livro de Gênesis para crer que Deus tem poder para ressuscitar alguém. Como é que eu sei disso? Porque em Hebreus, ele conta a história de um homem que teve que carregar o filho para o monte, e sem crer em mais coisas, porque ele não tinha o apóstolo Paulo explicando lá em Coríntios, que existe uma ressurreição do corpo, e se ela não existir, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas o autor aos Hebreus disse no que Abraão, a história de Abraão está em que livro mesmo? Gênesis. Então não precisaria ir muito longe. Ele conta a história de Abraão, que levou Isaac para Moriá, e lá ele ia sacrificá-lo, e o autor aos Hebreus diz o que Abraão cria. Ele não acreditava que Deus iria impedi-lo de matar Isaac. Ele acreditava que no momento em que o cutelo atravessasse o coração de Isaac e ele o puxasse de volta, Deus o ressuscitaria. Abraão não sabia nada de ressurreição, mas ele não duvidou que Deus teria poder para isso. Sua fé, eu espero esta noite esteja sendo desafiada, porque ainda não terminei, a conhecer mais a Deus através da Bíblia e a partir daí crer no poder de Deus. Vou dar duas explicações que são as duas de Jesus. Primeiro, Jesus vai responder a pergunta deles, não respondendo a questão. Aprenda isso, meu querido. Quando você vai falar, evangelizar ou aconselhar alguém, cuidado. Perguntas são feitas, mas nem sempre a resposta que você tem que dar é a pergunta. Você deve fazer como Jesus, ouvir a pergunta, mas responder ao coração da pergunta, e não à questão da pergunta. Se Jesus fosse responder todas as questõezinhas que eram trazidas a ele, nós não teríamos um evangelho. A história ficaria comprida, chata, e Jesus estaria até hoje tentando ir para a cruz, porque as perguntas eram minuciosas e sem cabimento.
pense naquela mulher samaritana, que quando confrontada com o seu estado de pecaminosidade, ela havia sido casada, mas no momento não era. E aí Jesus pergunta, se é uma mulher sozinha, está aqui no poço com um homem, chama o seu marido. Não, sabe o que é? Não sou casada. Fala, disseste bem, porque este com quem você vive não é seu marido. Olha só, vejo que és um mestre. Aproveitando que o senhor tem essa sabedoria, essa sapiência toda, onde que adora mesmo? É aqui ou é lá? Onde é que é? Os samaritanos dizem que é aqui, vocês insistem que é lá. Uma dúvida que eu sempre tive na minha vida. Jesus vira e fala, os adoradores que Deus quer são os que adoram em espírito e em verdade. Você está querendo saber onde Deus adora. Se você adorar Deus aqui ou se você adorar Deus lá, Deus não vai aceitar a sua adoração, mulher. Reparou como Jesus vai no coração da pergunta? De novo. Tem uma mulher, casou 7 vezes, de quem ela vai ser esposa? O ponto não é esse. Vocês não acreditam em espíritos, vocês não acreditam na alma, você não acredita que a pessoa viva após a morte. Essa era a crença no espírito. Vocês não acreditam em anjos, vocês não acreditam em seres angelicais. Então Abraão falou com o vento, porque lhe apareceu 2 anjos, depois 3 anjos na verdade, um ficou com Abraão, 2 foram falar com Ló. Então você nem acredita nisso. E vocês não acreditam em ressurreição. O ponto não é com quem ela vai ser, de quem ela vai ser esposa na ressurreição. O ponto é, vocês precisam acreditar na ressurreição. Primeira resposta de Jesus, porque na ressurreição, ele não está falando da ressurreição final, ele está falando do que João, lá no Apocalipse, chama de a primeira ressurreição, capítulo 19 de Apocalipse. Por que eu estou dizendo isso? Eu gostaria de chamar sua atenção para o verso 30 e para o verso 31. E tal como eu fiz no começo do culto com um e outro, eu quero pedir que você faça o jogo dos 7 erros e descubra qual é a diferença entre o verso 30 e o verso 31 no seu começo. Achou a diferença? Tá a diferencinha aí. Jesus está dando 2 respostas. Repare que no verso 31 ele diz, e quanto a. Ou seja, mudando de assunto. Tranquilo? Segundo, no verso 30, ele fala de na ressurreição. E a maneira como o grego está construído aqui, a ideia é de na presente ressurreição. Jesus está falando de algo que não vai acontecer, mas de algo que já está acontecendo. Mas no verso 31, ele não temporaliza, ele não diz quando essa ressurreição vai acontecer, mas ele se refere não à ressurreição, repare no verso 31, mas à ressurreição dos mortos. E você vai buscar no grego, é exatamente o que está aí. Então, no primeiro momento, Jesus está falando daquele momento em que a pessoa morre e sua alma vai para Deus esperar o dia da ressurreição do seu corpo. E eles estão preocupados, porque eles não acreditam que isso exista. Tem muita gente que não acredita em vida após a vida. Não tem? Vocês não conhecem ninguém que acredita em vida após a vida? Tem crente que tem dificuldade de acreditar na vida após a vida. Porque não existe vida após a morte, viu? É bom explicar. Ou você está vivo desde já, porque quem crê em Cristo passa da morte para a vida, de modo que ainda que morra, viverá. Ou depois da morte existe outra morte. Então só existe vida após a vida e morte após a morte. Eles não acreditavam nisso. Para o saduceu e para muitos aí, morreu, acabou. Eles acreditavam que a alma sumia e o corpo se deteriorava. Acabou. Simples assim. Jesus vai falar que não, que estão preocupados demais em saber se houver uma primeira ressurreição, se houver uma vida após a vida, com quem que ela vai estar casada. Jesus diz, lá onde ninguém tem corpo, todo mundo é igual anjo. Anjo tem corpo? Não. Anjo se casa? Não. Anjo procria? Não. E de quem Maria é esposa? De ninguém, porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Aí talvez você esteja
perguntando, mas isso não é bem ressurreição. Eu estava querendo a ressurreição mais ressuscitada. Não, porque a segunda resposta fala da ressurreição do corpo. E é importante que a gente distingua isso, até para ser fiel ao ensinamento dos nossos símbolos de fé. Quando ele vai falar de ressurreição do corpo, ele cita Êxodo 3. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Não entendeu? Gente, Moisés está na frente da sarça. Tem um mato queimando. Um arbusto pegando fogo. Ah, sim, tem um arbusto pegando fogo. Não é? Moisés acha aquilo estranho. Claro, na época dele não existia efeito visual, não existia Hollywood. Ele nunca tinha visto gelo pegar fogo, que dirá uma árvore que pegava fogo e não se consumia. Daquele arbusto vem uma voz. Ele nunca ouviu falar. Ele está há muito tempo no Egito. Há muito tempo lá, ele foi criado lá. Ele ouviu falar de umas histórias. Mas, tá, quem é você? Ele sabia, Moisés sabia, a gente sabe disso porque foi a mamãe dele de verdade que criou ele e contou as histórias dos hebreus. Então ele já ouviu falar de como eles foram para lá, de como Deus chamou Abraão lá de Ur, vamos para a terra de Canaã, de como no caminho nascem seus filhos, de como aquela bagunça toda acontece, de como Jacó muda o seu nome, de como os filhos deles arrumam aquela confusão com José, como José vai para o Egito. Ele sabia dessas histórias todas. Já faziam 400 anos isso. 400 anos. Abraão, Isaque e Jacó tinham morrido. Lá está Moisés. Sabe o que seria normal Deus dizer? Lembra de Abraão? Na época que Abraão estava vivo, eu era o Deus dele. Na época que Isaque estava vivo, eu era o Deus dele. Ser o Deus de alguém era ter um relacionamento íntimo com este alguém. Eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaque e quero ser o seu Deus. Vou dizer quero ser o seu Deus porque um Deus que foi é arminiano. Um Deus que foi não é o Deus da Bíblia. Reparou no texto, meu querido? Eu sou. Moisés, na sarça, teve que ouvir que Abraão, que Isaque e que Jacó, ainda naquela época, naquele momento, tinham com Deus um relacionamento vivo. Bom, Deus não é Deus de morto. Não é isso que diz o texto? Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. De modo que quando Deus se apresenta para Moisés e diz, eu ainda sou o Deus de Isaque, nós normalmente tomamos isso dizendo, Deus não muda, Deus é o mesmo. Mas não é só isso, isso é olhando do lado de Deus. Olhando do lado de Abraão, Isaque e Jacó, que é por isso que a multidão ficou boquiaberta, embasbacada, maravilhada, sem saber o que dizer, é que Jesus provou no Pentateuco que existia ressurreição de mortos. Agora, se Abraão, Isaque e Jacó, pergunto a vocês, estavam vivos e o corpo deles não estava lá, que vida era essa? Que ressurreição era essa? Resposta, a mesma da tal da mulher. Eles estavam como os anjos, esperando e aguardando o dia da ressurreição de seus corpos. Mas Jesus vai usar o mesmo texto no Pentateuco para dizer, eles vão ressuscitar fisicamente, porque Deus não foi, é o Deus de Abraão. E hoje, brincando, 2014 anos depois de Jesus, portanto, muito mais tempo, nós ainda podemos dizer que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só que a gente não usa isso, não é? Lembra aí do seu ente querido.
Lembra dos que fundaram esta igreja? E que neste momento nós somos elevados, neste exato momento, no momento de culto, nós somos elevados à presença de Deus, de modo que cultuamos como igreja militante, com a igreja triunfante, como uma única igreja. Ele ainda nunca deixou de ser o Deus de nossos pais, o Deus dos nossos filhos. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus dos que a gente perdeu, aparentemente. Ele é o Deus do seu nenê. Ele não foi. Ele é. Ele é o Deus da Wanda, minha sogra. Ele é o Deus do Bruno, meu irmão que morreu. Ele é. E essas pessoas, porque estão com Ele, estão vivas. Mas eu queria elas aqui. Calma. Porque quanto à ressurreição dos mortos, Deus não é Deus de mortos. É por isso que esse texto é genial. É por isso que, ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Jesus tirou do chapéu. Como ele conseguiu, como a gente não via isso em Êxodo, como a gente deixou isso escapar. Ele podia ter puxado Daniel e mostrado a autoridade do profeta. Ele podia ter pego os salmos, podia ter pego Davi. Mas ele foi no dedo. E no final, o que é que Jesus disse? Vocês não acreditam em espírito? Pois a mulher está em espírito com Deus, portanto viva, com Abraão, Isaac e Jacó. Vocês não acreditam em anjos? Pois eles estão igualzinhos aos anjos, que vocês não acreditam. E vocês não acreditam em ressurreição de mortos? Pois Deus não é Deus de morto, é Deus de vivos. Se eles estão vivos hoje, Deus ainda é o Deus deles. Logo, óbvio e consequentemente, Ele os ressuscitará no final. Portanto, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e porque não acreditam no poder de Deus. Deixaram passar em Êxodo. Saduceu de metigela. Fantástico, não? Difícil, deu trabalho chegar nesse ponto aqui. Mas é exatamente isso. Portanto, caminhamos para o fim. Qual o fim? Eu gostaria de, a partir dessas respostas, dizer duas coisas. Primeira, estamos mais preocupados em provar que Deus existe do que preocupados em crer nele. Já reparou nisso? A gente gosta de apologética. Quem não gosta de ser... Tem uns que gostam, né? Principalmente homem. O homem gosta de um desafio para poder falar e discutir a sua fé e falar de firula e como é que é aí, pastor? Então que digam as homilias e o pergunte ao pastor, não é? Quem não gosta de fazer pergunta difícil? Eu nunca vi fazer pergunta difícil igual a igreja. É mais fácil evangelizar, o povo não faz pergunta tão difícil. Crente não, crente faz pergunta difícil. Olhe para o texto rapidamente e veja que Jesus não se ocupou em provar a existência dos anjos, nem a existência dos espíritos, tampouco a ressurreição, senão em dizer que sua fé estava firmemente embasada nas Escrituras. Ele não provou que anjo existe. Ele disse, eles são como os anjos. Mas eu não acredito em anjo. Problema teu. Eles são como os anjos. Reparou? Jesus disse no que ele cria. Ele não provou o que ele cria. Prove que Deus existe. Já reparou como é que a Bíblia começa provando que Deus existe? Não provando. Ela disse que no começo Deus criou todas as coisas. Qualquer pessoa teria que ter problema com Gênesis, porque Gênesis não prova que Deus existe. Gênesis parte da existência de Deus. A gente está preocupado demais em provar que as nossas doutrinas estão certas do que em crer nessas doutrinas. Então Jesus, de uma maneira, eu diria, não me ocorre uma palavra melhor que mirabolante, mas mirabolante não é uma boa palavra, mas é uma maneira genial de, ao mesmo tempo que ele professa a fé, ele ensina, faz uma correta exegese do texto, coisa que os saduceus não estavam fazendo. Ele consegue unir um feixe de coisas num amarrado só
entuchar na boca dos saduceus para que eles calassem a boca deles. Curiosamente, esse é um mandamento que não só Jesus, mas os apóstolos também continuam a nos dar, dizendo que nós devíamos fazer calar os que nos contradizem. É claro que é Paulo falando aos presbíteros, não é? Mas todo crente devia ser apto a dar um cala-boca educado e elegante como esse de Jesus. Eles ficaram quietos, não sabiam mais nem o que dizer, tanto é que sumiram. Tiveram que passar a bola para os fariseus, que é o próximo texto. Era um tal de passar o bastão, os fariseus tentavam, aí não dava certo, vinham os fariseus tentavam, os fariseus estavam tramando que agora, quando acabar com os fariseus aí é a nossa vez. Jesus estava mais preocupado em dizer: minha fé está alicerçada na palavra. A palavra que vocês dizem considerar, mas que fica provado que na prática vocês desprezam. Cuidado, saduceu, presbiteriano. Cuidado. Às vezes você está mais preocupado em estar certo do que crer nas coisas certas que sustenta. Nós dizemos que consideramos as Escrituras e sustentamos que elas são a palavra de Deus, portanto, regra de fé e prática. A pergunta é: ela é, de fato, na prática, a regra de fé e prática? Os saduceus diziam que eles eram expertos em Pentateuco e eles eram rígidos obedecedores da lei do Pentateuco. Aí vem Jesus e diz: como é que vocês deixam passar o texto mais básico, que é Deus se apresentando para Moisés? Deixaram passar. E por fim, o que resume, e que eu acho que é o grande coração, por isso eu deixei para o final, porque na nossa cultura, o final, a gente deixa o melhor para o fim. Então os que estão alertas e acordados vão receber isso. Acorda aí, tu que dormes. Meus irmãos, sabe quando o erro nasce? Quando nós nos apresentamos sem um coração ensinável diante de Deus. Quando o nosso coração não é ensinável, nós nunca conheceremos a Deus ou a palavra e o seu poder. Nós podemos, reparem, podemos nos aproximar de Deus como os saduceus. Eles se aproximaram de Jesus para tirar dúvidas, não para testá-lo. Quantas vezes você já se aproximou das Escrituras para saciar sua curiosidade? Não sei se você leu, mas é proibido. Não sei se você percebeu, mas a Bíblia não foi escrita para sua curiosidade ser saciada. E vãs curiosidades são quebra do mandamento. Os saduceus tinham uma dúvida teológica que, independente da maneira como Jesus responderia, eles não iam acreditar mesmo. Tanto é que não acreditaram. E não é assim? A gente não faz pergunta para o pastor: pastor, eu queria saber sobre os lapsarianismo e tal da vida. Eu não vou mudar de ideia não, eu só estou perguntando para ver se o senhor sabe responder. Eu queria saber aí sobre negócio de eleição, predestinação. Você acredita nisso? Não. Eu só queria saber se você sabe. Não, eu sei. Não, mas explica aí, pastor. As pessoas lá fora nem sempre vão querer aprender. E sabe de uma coisa? Faça como Jesus. Não se preocupe se elas estão acreditando ou não. Se preocupe em apresentar a elas uma fé que esteja firmemente alicerçada na palavra. Se elas vão crer ou não, deixa o Espírito cuidar desse assunto. A pergunta é: você sabe sustentar a sua fé biblicamente? E sabe fazer isso de textos improváveis, como o que Jesus fez de Êxodo? Devemos, quando nos aproximamos da palavra, fazê-lo com o espírito ensinável, disposto a aprender, porque quando o nosso espírito não está disposto a aprender, os erros nascem. Sabe quando você ouve uma palavra, perde a segunda, ouve a terceira, junta 1 com 3, fala que foi 13 e vira aquela confusão? Que é assim, né? A gente ouve o que quer. O pastor precisa saber o que está falando,
Porque a gente ouve o que quer. O professor da escola dominical precisa saber o que está falando, e você precisa saber o que está falando lá fora, porque tal como vocês fazem conosco, os ímpios fazem com vocês. É como dizia um presbítero já de cabeça branca, que eu respeitava muito, e ainda respeito, eu só não tenho mais oportunidade de respeitar, só por isso que eu estou dizendo, não deixei de respeitá-lo. Que ele dizia, não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. São coisas diferentes. Entendeu? Pires de oliveira, é horrível a piada. Mas é exatamente isso. Mas era um presbítero, não é? Essa piada não é minha. Ninguém pode dizer, nossa, pastor, como você é sem graça. Essa não é minha. Mas depois de muito meditar, ele tinha razão. Pires de oliveira não é prato de azeitona. Cuidado, você ouve o que você quer. Por que você ouve o que você quer? Porque você não se apresenta com o espírito ensinável e coração disposto a aprender. Aí nascem os erros. Em resumo, você se apresenta diante da pregação como um saduceu. Exortação de hoje: não faça isso. É errado. E você vai aprender errado quando o seu coração não quer aprender. Como é que você vai fazer da agora para frente? Vai mudar sua postura. Vai vir com um coração ensinável, disposto a aprender. Não é disposto a obedecer. Hoje não é. Disposto a obedecer você tem que vir, óbvio. Hoje eu gostaria que você evitasse erros, vindo disposto a aprender. Como os saduceus não vieram. Deus tem misericórdia de nós. Deus tenha muita misericórdia de nós, para que nós não sejamos pegos como os saduceus no dia da volta, no dia da ressurreição dos mortos. Ele virá. Ele voltará. Deus nos carregue com Ele. Deus nos carregue com Ele. Amém.